nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você lembra que antes de Trump ser eleito, os ministros da Suprema Corte Brasileira faziam chacota e inúmeras brincadeiras do tipo para saber quem seria o primeiro a ter o visto cancelado para os Estados Unidos? Lembra disso? Pois é. Saiu em todo lugar. Havia a possibilidade cogitada pelos integrantes da direita de que uma das sanções previstas para o Brasil seria o cancelamento dos vistos das autoridades. E, de acordo com as fontes, os ministros davam risadas em cima das possibilidades aventadas pela mídia alternativa. A eleição ainda não tinha acontecido e todos acreditavam mesmo que Trump jamais seria eleito novamente. Até mesmo o presidente Lula apostou todas as fichas na candidata democrata Kamala Harris, chamando Trump de fascista e outras coisas ainda piores. Pois é, o homem foi eleito e as orelhas por aqui ficaram imediatamente em pé. Mas, mesmo assim, muita gente ainda não acreditava que o pior poderia acontecer. Afinal, o brasileiro tem a arte do jeitinho e seria necessária apenas uma conversinha de pé de ouvido com o novo presidente americano que tudo se resolveria numa boa. Era o que se dizia nos corredores do imponente prédio da corte em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Se acreditava que Trump era o mesmo do primeiro mandato, um estreante deslumbrado com a presidência e que tudo se resolveria, quem sabe, com algo comparado a uma cervejinha em uma mesa de bar e uma picanha na chapa besuntada na farinha. Não é assim que essas autoridades pensam? Afinal de contas, nós somos as autoridades supremas e não a ralé. Bobagem! Doce ilusão para quem não acompanhou a evolução dos tempos. Nem mesmo os mais sagazes auxiliares conseguiram passar a ideia de que os Estados Unidos não são como o Brasil e que os valores por lá são muito maiores e conservadores que os de cá. Mas então veio um outro nome que ninguém imaginava também que pudesse representar algum perigo. Afinal, como disseram na Globo News, que é a empresa entendida por muitos como a estatal privada de comunicação, esse novo nome era apenas mais um playboy deslumbrado com o poder, um garoto mimado, bilionário. Só para você ver como é distante a noção de realidade e respeito que separa os brasileiros dos americanos. O nome era, é e será por muito tempo Elon Musk. O cara, em apenas 2 dias, colocou o seu sistema de inteligência artificial para trabalhar e trouxe resultados alarmantes para o mundo todo. Foi impressionante. Se descobriu todo o esquema sujo de corrupção e desvio de dinheiro do pagador de impostos americanos. E o mais importante, segundo estão dizendo as próprias fontes americanas, surgiram nomes de autoridades brasileiras envolvidas em esquema de recebimento de dinheiro sujo e interferência em eleições para a derrubada de líderes populares. E tudo leva para o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro e seus comandantes durante e depois das eleições de 2022. Veja que agora não se trata mais de brincadeiras sobre quem irá perder primeiro o visto de entrada nos Estados Unidos. Não. Agora a coisa é muito mais séria. Se trata de saber quem irá perder primeiro a liberdade. Donald Trump e Elon Musk já sabem muito bem do que estão falando, mas querem reunir o máximo de provas possíveis para apresentar primeiro ao povo americano. Depois, eles abrem para o mundo inteiro. Só que, logo nos primeiros anúncios, os nomes aparecerão de qualquer jeito, como já começaram a aparecer. E como eles já sabem, esses nomes aparecem na folha de pagamento do Departamento de Estado do governo americano. Como assim? Com detalhes de dados riquíssimos, como repasse das verbas, valores exatos e locais depositados. Lascou o papai. Se os nomes das autoridades que aparecem ali não são verdadeiros, então não há motivos de preocupação. É ou não é? Mas, por enquanto, só essas autoridades sabem se estão mesmo com o rabo preso ou não. Só elas sabem, por enquanto, o que de fato aconteceu. Mas se estiverem com as mãos sujas, devem arrumar as malas o mais rápido possível. Não podem ficar esperando pela guilhotina, que virá com toda certeza.
devem se mandar para qualquer lugar do mundo, como a Sérvia, por exemplo, e depressa. Os indicativos de que é tudo verdade estão cada vez mais fortes, ao ponto de que os auxiliares diplomáticos do Itamaraty já avisaram o ministro Alexandre de Moraes para não pisar mais nos Estados Unidos, porque corre o risco de ser preso a qualquer momento que pisar no país. Entendeu agora a gravidade desse problema? Os diplomatas brasileiros do Itamaraty foram avisados desta possibilidade e a coisa é grave, muito grave. E já começam a circular informações de que em qualquer país europeu o ministro também não estará seguro. Ou seja, ele passa a viver uma situação semelhante ao que ele mesmo impôs a muitas de suas vítimas, a suspensão do passaporte. Quem diria, hein, que o ministro passaria a ser detido em seu próprio país? Isso por enquanto, com as investigações caminhando ainda no início. Mas elas chegarão aonde estão prometendo chegar. E com isso as chances do ministro e de seus demais colegas de trabalho se complicam cada vez mais e muito. Vai haver uma consequência monstruosa, a maior já imaginada em toda a história da humanidade. E se ele estiver mesmo com as mãos sujas, mesmo que no Brasil não deem nada, absolutamente nada, ele será ainda procurado pelas autoridades americanas, preso, julgado e condenado a longos anos de cadeia. E como manda a lei americana, terá de cumprir a pena inteira nos Estados Unidos. Mas, se ele não deve nada, não tem nada com que se preocupar. Não é verdade? Só lembrando que o mesmo ministro colocou Elon Musk no inquérito das fake news. Surrupiou o dinheiro da empresa Starlink, que não tinha absolutamente nada a ver com a história. E ainda expulsou o X do Brasil. O cara foi arrumar briga justamente com quem está descobrindo